Qual a importância da suplementação pós-cirurgia plástica, doutor Marcos? Fundamental, não só para a cirurgia plástica, mas para, por exemplo, um emagrecimento. Lembrando que suplementação vem do latim, significa suplemento, complementar algo, tá? Então, existem algumas polêmicas em relação ao tema, mas o nosso organismo ele só vai absorver o que ele tem necessidade. Por que suplementação pós-cirurgia plástica, pós-emagrecimento? Porque você está passando por uma fase que você pode apresentar alguma deficiência em relação ao emagrecimento, por exemplo. Em relação a uma cirurgia plástica, você passou por um trauma anestésico, um trauma cirúrgico, e nessa recuperação você vai apresentar algum tipo de deficiência. Então é super importante a suplementação nessa fase, porque a gente está à procura de recuperação rápida, manutenção da imunidade e manutenção de uma massa magra, que é o que nos dá força para continuar passando por essa evolução e impacta em longevidade, em saúde e resultado. Não adianta você suplementar um paciente se você já o operou e ele não mudou o seu hábito de vida. Por quê? Vai sair pela urina, como dizem. Talvez o campeão olímpico desse suplemento seja a creatina. Só para você ter ideia, se você tem uma alimentação balanceada, você consegue produzir 1 grama de creatina. Quando você suplementa, você pode alcançar até 5, 10 gramas. Então isso impacta na manutenção que a gente procura tanto na nossa especialidade, que é a manutenção da massa magra, que é a saúde, que é a profundidade refletindo na superfície, melhorando a flacidez. Então, além da creatina, a gente tem o whey, que é um aporte proteico maior, sempre pensando em proteína e manutenção disso tudo que a gente está falando. A gente tem uma glutamina, que faz parte de energia e imunidade de células do intestino, fibras pré-bióticas que vão ajudar na manutenção da flora intestinal, probióticos, já que em algumas cirurgias a gente mantém o uso de antibióticos e isso pode esterilizar a flora intestinal. E a gente sabe que o nosso intestino é um dos cérebros também. Sim. Nós temos o quê? Creatina, whey, fibras, o próprio colágeno a partir de um determinado tempo, porque a gente não pode usar antes, porque pode interferir, por exemplo, na cicatrização, uma cicatrização patológica, vitaminas, sais minerais. Então, olha a importância de você estar passando por esse acompanhamento com profissionais especializados, tanto no emagrecimento quanto num pós-cirúrgico qualquer. Então é de fundamental importância todo paciente que está nessa rota de realização de sonho, de emagrecimento e de pós-cirúrgico, fazer um acompanhamento antes com um profissional especializado. O nosso objetivo, tanto no emagrecimento quanto num pós-cirúrgico de uma cirurgia plástica, por exemplo, é a manutenção da massa magra. Quando a gente fala de massa magra, a gente fala de músculo. Músculo é o que nos dá saúde. Músculo é que sinaliza cérebro, músculo é que nos ajuda a dormir melhor, tem até sinalização para o nosso próprio intestino. Então, por que a gente se preocupa tanto em fazer uma suplementação e um aporte adequado? Para manutenção de massa magra, manutenção de músculo. Então, e isso tudo vai impactar na imunidade, na recuperação rápida e no resultado que aquela paciente tanto espera. Suplementar dentro dessas necessidades e desses objetivos é de fundamental importância. Existem contradições ou efeitos, contraindicações ou efeitos colaterais associados à suplementação pós-cirurgia plástica? Como qualquer outra coisa que a gente consome em excesso pode trazer algum tipo de efeito colateral. A suplementação também. Então, por exemplo, se é um paciente ou um indivíduo que, por exemplo, não está treinando, qual o objetivo de uma suplementação? Ele vai sobrecarregar a máquina, o corpo, tá? Então, a depender da dose que ele use, né, se não é uma necessidade diária dele, ele pode fazer uma hepatite tóxica, ele pode sobrecarregar os rins. Talvez essa seja a grande polêmica de quem suplementa aí fora sem um acompanhamento com um profissional especializado, porque tem muita gente utilizando suplementações sem a necessidade de realmente usar, e isso vai trazer uma sobrecarga para o organismo. Então, teoricamente, todo mundo que a gente opera já mudou hábito de vida e está querendo manter o que ele ganhou de mais importante,
que é a massa magra, e perder massa gorda, gordura visceral, que é a gordura mais inflamatória do nosso corpo. Efeitos adversos podem ocorrer, sim, em quem está usando sem uma indicação de um profissional qualificado. Não adianta usar suplementação porque você vai sobrecarregar a máquina que é o nosso corpo e você pode ter efeitos adversos como esse que eu citei no momento. Todo esse acompanhamento ele é personalizado e a partir daí a gente vai dar o direcionamento para cada paciente do que ele realmente precisa, quando ele precisa introduzir esse complemento na sua vida diária. Por quê? Por exemplo, ele faz uma cirurgia, a gente sabe que o pico do colágeno, da cicatrização é com 21 dias. Qual a necessidade dele não suspender o colágeno? Tá? É claro que a maioria dos suplementos não existe uma contraindicação absoluta, sim relativa. Mas, por exemplo, se o paciente ele vai passar por uma cirurgia e ele já vinha usando um colágeno para a firmeza da pele, que utilize essa suplementação para alguma coisa que vai melhorar a qualidade da sua pele, a gente sabe que isso pode impactar de forma exagerada, criando uma cicatriz patológica, por exemplo. A creatina, que é o campeão olímpico dos suplementos, a gente tem que manter no pré e no pós. Por quê? Porque a gente tem um interesse de manter a massa magra desse paciente. A gente vê muitas pacientes fazendo cirurgias prolongadas, cirurgias combinadas, que perdem praticamente toda a sua massa magra no pós e evolui com o quê? Flacidez. E aí ela fica insatisfeita, muitas vezes pensando que a cirurgia não deu certo. Então, olha o impacto de um acompanhamento pré e pós-cirúrgico de uma paciente que quer fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Toda essa suplementação, ela é personalizada. Então, às vezes, o que a gente vê? Muita paciente pegando a receita da amiga porque usou aquilo e às vezes aquela dose pode trazer um efeito adverso. Então, por exemplo, existem fitoterápicos que podem causar uma hepatite aguda, mas se ele é usado de forma adequada, ele pode ajudar essa paciente num processo de emagrecimento, por exemplo, e impactar no seu resultado e longevidade após a sua cirurgia. Então, não existe uma fórmula mágica em medicina. Existe a personalização de receitas e de indicação de suplementação, até de suplementação, como medicamentos, né? Uma série de coisas que a gente se preocupa no pré para que não tenha problema no pós. A gente sabe que o paciente que passou por uma cirurgia bariátrica, ele vai ter que praticamente suplementar uma vida inteira, tá? Por que isso? Existem proteínas, minerais, aminoácidos, que eles são absorvidos em partes do intestino, né? Por exemplo, se a gente faz uma cirurgia bariátrica, a gente tem um desvio do trânsito intestinal, por exemplo. Então, existem partes do intestino que você não vai absorver determinado mineral. Então, como é que funciona a cirurgia bariátrica? Existem várias técnicas. Uma redução do estômago associado com um desvio do trânsito intestinal, só uma redução do estômago e só uma redução do intestino. Então, por exemplo, a vitamina B12, já que você perguntou, dando um exemplo, ela precisa da passagem do estômago, né, e de um estômago sadio para que ela possa ser absorvida. Então, você vai ver muitos pacientes que passaram por cirurgia bariátrica que vão suplementar a vitamina B12 a vida inteira, vitamina D. Então, o paciente que passa por uma cirurgia bariátrica, talvez ele nunca se livre de uma suplementação.